Clock Tower 2, The Struggle Within, A Luta Interior. Human Entertainment, 1998, Survivor Horror, PlayStation. Tem uma coisa que vocês precisam saber sobre a história de Clock Tower 2 antes da gente embarcar nela. Ela é ruim? Bem ruim. O que não significa que o jogo seja ruim. Ah, então o jogo em si é bom, Gui? Não foi o que eu disse. Na verdade ele é uma porcaria, gráfico ruim, cheio de furos, lento e sofrido pra cacete. Várias partes você tem que arrancar os cabelos. E ainda assim, em verdade vos digo, é um clássico que marcou toda uma época, uma experiência de terror inesquecível, com várias passagens icônicas que arrepiam qualquer um até hoje. Pra entender toda essa contradição, me acompanhe agora na narração da história e na semana que vem a gente aprofunda essa discussão no vídeo da autópsia. Hoje o foco é a trama, que como eu disse, é deveras terrível, confusa, surtada. Eu preciso bater nessa tecla agora pra vocês não acharem que é exagero. Quando a cabeça de vocês começar a dar um nó, vocês pensarem, ah não é possível. Saibam que sim, é isso mesmo, e tá tudo bem. Eu pensei até em fazer um vídeo diferentão, mais pra comédia mesmo, que até combinaria com a galhofa que é esse game, mas já que a experiência de jogar ainda assim é assustadora em vários momentos, eu vou seguir narrando nessa pegada do horror mesmo. Eu juro que eu vou me esforçar ao máximo pra contar uma história de terror coesa, com começo, meio e fim, mesmo que o jogo não ajude muito nisso. Na autópsia a gente desce a lenha e comenta todos os detalhes, vocês vão ver como no início a coisa parece que vai ser boa. Eu diria que os primeiros 30% do game são à altura do título Clock Tower, segura o tranco, te envolve, mas quanto mais a trama vai avançando, mais ela se perde. Lembrando que aqui não teremos nenhuma conexão com Clock 1 e The First Fear, Barrows, Scissorman, nada disso, se tratando de uma trama completamente nova. E agora chega de papo, vamos a ela. A chuva caía intensamente naquela madrugada, quando duas figuras misteriosas vagam pelo cemitério à procura de alguma coisa. Ao se aproximarem de um túmulo, eles desenterram um corpo enrolado num manto, que pelo tamanho não poderia ser maior do que um bebê recém-nascido. Eles observam por alguns instantes e vão embora em meio à escuridão. Muito tempo depois, acompanhamos uma jovem japonesa chamada Alyssa Hale, de 17 anos, cabelos escuros e olhos castanhos, que estava internada em uma clínica psiquiátrica após enfrentar alguns problemas na escola. Naquele fim de semana, ela havia recebido autorização para deixar a clínica e iria passar uns dias na casa de seus tios, a família Tate, a qual ela possuía muita afeição e que também era muito amada. Seu tio Philip, sua tia Catherine e seus 3 primos, Ashley, de 13 anos, a melhor amiga de Alyssa, Michael, de 15, e Stephanie, a caçula, de 7. Ao sair da estação, Alyssa estranha o clima na cidade de Osaka, que parecia estranhamente deserta e quieta. No caminho, ela tem a estranha sensação de estar sendo observada, quando sente uma forte tontura. Alyssa just called. She'll be arriving tonight. I really think it's okay having her stay with us? Enquanto isso, na casa dos Tate, Philip e Catherine conversam à mesa de jantar sobre a visita de Alyssa. A tia parece estar preocupada com a estadia da garota na casa, mas o seu marido a tranquiliza, dizendo que não havia perigo, pois as crianças não sabiam de nada. Ele diz que logo Ashley chegaria da escola e pede que Catherine não demonstrasse estar tão preocupada na frente da filha. É quando eles escutam o barulho da porta da sala se abrindo e Philip diz que devia ser a Ashley. Enquanto sua esposa vai verificar, ele fica matutando sozinho e menciona o nome de Alan Hale, o pai de Alyssa, um renomado cientista, e sussurra algo sobre uma maldição de Maxwell, parecendo estar tenso e cansado com tais pensamentos. De repente, ele escuta o grito de horror da sua esposa e corre até a sala.
Corta para um pouco mais tarde, vemos a Alyssa entrando na casa dos Tate anunciando a sua chegada. Ela diz olá, chama pelos tios, mas não ouve nenhuma resposta. Depois de deixar suas malas na entrada, ela escuta um barulho estranho e vai até o banheiro, onde se depara com um cenário bizarramente assustador. O primeiro de muitos que ela testemunharia naquela noite. What's that? Uma perna decepada estava enfiada dentro do vaso sanitário com um aspecto podre e terrível, com uma espécie de sangue amarelo pelo chão. Uma risada maligna pode ser ouvida ecoando de algum lugar da casa, enquanto Alyssa digere o que acabara de ver. Ela corre para a porta de saída, que se revela misteriosamente trancada. No banheiro principal ao lado, a garota pega uma chave no armário e na banheira encontra dessa vez um tronco com apenas um braço, igualmente amarelados e podres. Ela passa pelo grande salão, chega até a sala de jantar e dessa vez encontra o braço que faltava e, ao perceber que o membro ainda se mexia, Alyssa cai para trás com susto. What is that? Ela sobe até o quarto de Ashley, onde o piano começa a tocar sozinho, até que, ao revirar um assento no chão, a cabeça de Ashley rola e Alyssa reconhece a prima, entendendo que os pedaços humanos que ela havia encontrado pela casa eram dela. Em choque, apavorada e desolada, Alyssa começa a chorar e percebe que tá sem o amuleto que ela geralmente usa no pescoço, e é quando começa a se sentir estranha enquanto uma voz a tranquiliza, dizendo que ela não precisava ter medo. Don't be afraid, Alyssa. Alyssa pede pra voz parar, mas ela se recusa, e a garota acaba cedendo, e quando se levanta, já não era mais Alyssa quem estava ali, mas sim um completo estranho, que toma controle do seu corpo e de toda a situação. Com um aspecto diferente e exalando um estranho brilho púrpura, Alyssa, ou quem quer que aquilo fosse, caminha até o outro cômodo e encontra Philip vasculhando um canto atrás da TV. A partir daqui, no jogo, se você possui o amuleto da Alyssa entre os itens, ela tá protegida e não pode ser possuída por esse espírito, mas se você guarda ou perde o amuleto, ele volta e retoma o corpo dela. Como os Clock Tower anteriores, não existe muita linearidade nesse jogo, você pode fazer os objetivos de diversas formas e ordens. Caso você aborde o Philip como a Alyssa, ela só vai falar, tio Philip, o que está acontecendo? E ele vai responder, Alyssa, não há tempo para explicações, você precisa se esconder. E se você abordar ele como a Alyssa possuída, a voz vai falar com ele do jeito estranho, ele vai se assustar, mas vai voltar a mexer nos fios da TV também. De qualquer forma, deixa o velho lá que ele tá maluco, o importante é consertar a televisão. De volta lá embaixo, encontramos o amuleto da Alyssa no chão, que provavelmente havia caído quando ela se assustou com o braço da Ashley, e assim o estranho vai embora e a Alyssa reassume o controle. Na cozinha, ela vai abrir um armário procurando algo de útil, mas ao fazer isso, o arremesso de uma faca a interrompe. Ao olhar pra trás, ela se depara com Stephanie, sua primucha mais nova, completamente insana, uma aparência demoníaca, rindo histericamente igual uma louca com outro facão na mão. Alyssa desvia, corre até um dos quartos, se esconde no guarda-roupa e despista Stephanie. Seguindo pela casa, ao observar de perto a armadura de samurai que decorava o corredor, pro horror de Alyssa, ela se move na direção dela lentamente num passo hostil, com intenção de matá-la. Aqui entramos naquela espiral de horrores onde cada canto da casa guarda uma surpresa, nenhum lugar é seguro e vários fenômenos acontecem, como esse onde o telefone toca e ao atender uma voz diz: I'm going to kill you. Fora diversas perseguições da Stephanie que pode nos matar e também se estabanar de várias formas, quando a Alyssa corre até o quarto da Stephanie, encontra uma misteriosa estátua em cima da cama. Ela examina o objeto enquanto uma sensação terrível passa por ela até as entranhas, e deixando a estátua onde estava, ela desce as escadas mais uma vez e ouve uma gritaria em um dos quartos. Era sua tia Catherine, horrorizada enquanto Stephanie, sua própria filha, tentava matá-la. Não tendo mais capacidade de lidar com aquela situação, Alyssa guarda o seu amuleto num vaso e permite que o misterioso espírito domine o seu corpo novamente. Mais uma vez o invasor toma o controle e aquela estranha presença tinha um nome: Bates. E pra parar de torturar vocês e esclarecer de uma vez por todas tudo que tá rolando, eu deixo o meu amuleto de lado, invoco ele, o único, o precioso, o temível Momento Flashback.
A nobre família Maxwell possuía uma maldição em sua árvore genealógica. Não se sabe o que essa maldição desencadearia, seus efeitos, nem mesmo a sua origem, pois essas informações não estão no game. Vamos presumir aqui que seria uma catástrofe para eles, morte, peste, enfim, coisa ruim mesmo. O que se sabe é que, a cada 5 gerações, crianças gêmeas amaldiçoadas nasceriam na família e elas deveriam ser enterradas vivas abaixo da árvore dos Maxwell, uma árvore localizada num cemitério. Em 1982, o chefe da família George Maxwell teve filhas gêmeas e, temendo pela maldição, cumpriu as regras e enterrou os 2 bebês ainda vivos debaixo da árvore no meio da noite. Porém, instantes depois dele deixar o cemitério, os bebês foram desenterrados por 2 homens misteriosos, apesar de uma das crianças não ter sobrevivido, morrendo de asfixia embaixo da terra antes de ser desenterrada. Quem eram os homens que desenterraram e por que fizeram isso? Voltamos para um pouco antes de ser pai, quando George Maxwell começou a trabalhar no laboratório de pesquisa para produtos farmacêuticos, onde rapidamente ganhou a reputação de um verdadeiro gênio da ciência por todas as suas descobertas científicas. A moral dele era tanta que logo recebeu o cargo de técnico-chefe, destituindo esse cargo das mãos do antigo técnico, o outrora mais conceituado cientista da empresa, Alan Hale. Enfurecido pela inveja e pelos ciúmes, Hale passa a conspirar planos para causar a queda do Maxwell e recuperar o seu antigo cargo. Não demora muito para o Hale tomar conhecimento da maldição que envolvia a família do Maxwell e, ao saber que o George havia tido gêmeos, percebeu que ele iria enterrá-los e resolveu interferir. Hale contou seus planos para Philip Tate, o diretor do laboratório e seu antigo amigo, pedindo que ele o ajudasse. No início, Philip acha loucura, mas acaba se convencendo e aceita ajudar o Hale. De volta àquela noite chuvosa, após o Maxwell deixar o cemitério, o Hale e o Philip desenterram as crianças, salvando uma delas a tempo. Acontece que o Hale, após levar o bebê para sua casa, acabou criando laços afetivos com ele, a nomeando de Alyssa e a criando como uma filha, dando até o seu sobrenome para ela. Enquanto Philip a considerava como uma sobrinha, e eles jamais contaram para a garota sobre a sua real origem. Ela acredita ser realmente filha do Hale. Durante a infância da garota, o Hale descobre que Alyssa possuía uma segunda personalidade, ou melhor, um espírito que tomava conta do corpo dela e se apresentava como Bates. Quando sob o controle de Bates, Alyssa ficava fria, cruel, maligna. E desesperado, o Hale compra um amuleto Mikoshi, um objeto sagrado que tem a capacidade de adormecer o Bates enquanto Alyssa estivesse usando. Com o tempo, Alyssa fez amizade com a sua prima de consideração, Ashley, e ambas passaram a ser muito próximas. Certo dia, por alguma razão desconhecida, Alyssa não estava usando o amuleto e foi assediada por uns garotos no corredor da sua escola, fazendo o Bates despertar e dominá-la, o que acabou resultando na morte de 3 alunos e um professor pelas mãos do Bates. E a Alyssa é então internada em uma clínica psiquiátrica, sendo que nem se lembrava do que havia acontecido, muito menos de ter matado pessoas. Não se sabe quanto tempo a Alyssa ficou internada, mas aos 17 anos de idade é quando ela recebe uma liberação temporária para ir passar o final de semana na casa dos seus tios. Ok, essa foi a vida da Alyssa, mas agora volta pra rixa Hale e Maxwell. No início, a intenção do Hale era enviar a Alyssa pro Maxwell, mas como ele criou afeto pela garota e criou ela como uma filha, esse plano foi pro espaço e o Maxwell sequer soube que a sua filha havia sido desenterrada. Porém, não pensem que o Hale tinha desistido de ferrar com o Maxwell. Ele começou a bolar outras maneiras de retomar o seu posto no laboratório. Enquanto ele voltava a conspirar em segredo, o Maxwell e a equipe do laboratório, sob a direção do Philip, desenvolviam e estudavam uma toxina cerebral que tinha o poder de introduzir um parasita no ser humano, matar o cérebro e assumir o controle, transformando a vítima numa espécie de zumbi, fazendo a sua pele ficar verde e o seu sangue numa coloração amarela. É, eu sei, tá começando a embaralhar, né? Hale se lembra então de uma outra toxina desenvolvida na época que ele chefiava o laboratório, que era capaz de enlouquecer a mente da vítima e desenvolver um ego psicopata e assassino dentro dela com um simples toque. Presumimos que essa toxina tenha sido proibida devido ao seu efeito maligno e o projeto foi abandonado, porém o Hale, como criador dela, aparentemente guardou uma amostra consigo. Deixando claro que a toxina zumbi criada pelo Maxwell e a toxina de insanidade criada pelo Hale se tratam de toxinas diferentes. O Hale comprou uma estátua de ouro e contaminou ela com a sua toxina. Logo, a partir desse momento, qualquer um que tocasse na estátua se infectaria com a toxina do Hale, ficando louco e virando um animal insano, psicótico. É claro que o plano do Hale era mandar essa estátua pro Maxwell em forma de presente, e ele assim o fez. Gente, tá confuso, eu sei. Antes que vocês fechem o vídeo, vamos recapitular.
tinha um cientista foda. Esse cientista foda tinha uma maldição na família que não podia ter gêmeos. Ele rouba o emprego de um cientista lixo e o cientista lixo trama vingança. O cientista foda tem filhos gêmeos. O cientista lixo, com a ajuda do diretor, que é o seu amigo, fode com o rolê do cara e salva a bebê. Ele queria usar ela contra o foda, mas se apega a ela e a menina cresce, descobrem que ela tem um espírito do mal nela e acabam mandando ela para uma clínica psiquiátrica. O cientista lixo ainda queria derrubar o cientista foda. O cientista foda descobre uma toxina que transforma as pessoas em zumbis. O cientista lixo, com isso, tem uma ideia de usar uma toxina antiga, da sua autoria, que transforma as pessoas em psicopatas. O cientista lixo compra uma estátua, envenena ela com essa toxina e manda ela por correio pro cientista foda. Enquanto isso, a filha do cientista lixo, que na verdade é a filha biológica do cientista foda, estava internada na clínica. Certo? Continuamos agora. George Maxwell recebeu a estátua, desembrulhou a estátua e tocou na estátua. A toxina do Hale entrou no sistema nervoso dele e em pouco tempo ele se transformou num maníaco assassino insano. Maxwell começa um massacre no laboratório com uma machadinha gigante e sai pela cidade não só matando pessoas, mas também aplicando seu vírus zumbi em algumas, infestando a cidade de mortos-vivos e causando caos. Olha o tamanho da cagada. Com seu jaleco sujo de sangue e arma em mãos, o Maxwell passa a usar uma máscara Rania, que representa um demônio, e a sua aparência real nunca é revelada no game. Enquanto isso, o Hale estava preocupado com a Alyssa, que estava internada, e conseguiu, pra não perder o costume, fuder com tudo ainda mais. Depois do Bates ter matado os rapazes na escola, o Hale começou a temer que o Philip tomasse um choque de consciência e tentasse dar um basta na garota, revelando ela pro Maxwell ou até mesmo matando ela, ele próprio. Pra impedir o Philip, o que ele faz? Pega a estátua que tinha mandado pro Maxwell e dessa vez envia ela pro Philip pra ela fazer a mesma coisa com ele, impedindo que ele tentasse qualquer coisa contra a Alyssa. Amigão, hein? Ele manda a estátua pro Philip, dizendo que ela continha os segredos da maldição dos Maxwell. Uma coisa que eu não comentei é que o Philip era meio fanático por essa história da maldição e todo o mistério que ela envolvia. Até por isso ele aceitou ajudar o Hale. Lembra até o Professor Barton em relação ao Scissorman, sabe? Aquele fascínio. Dito isso, o Philip coloca a estátua escondida perto de um armário, porém ele toca nela durante esse processo e já começa a ficar um tanto estranho. Embora o efeito demore pra fazê-lo enlouquecer de vez. Nesse mesmo dia, por coincidência, é o dia em que a Alyssa vai pra casa do Philip passar o final de semana, e antes dela chegar, muita desgraça acontece naquela casa. Começando por Stephanie Tate, a filha mais nova do Philip, que tá brincando pela casa e acaba achando a estátua de ouro, pega, leva pro quarto, e diferente do seu pai, a Stephanie é consumida pela toxina em poucos instantes, virando uma pequena assassina, a capeta em forma de guri, com muita sede de sangue. Enquanto isso, o Philip e a Catherine conversam lá embaixo que não devem se preocupar, pois a Alyssa e a Ashley eram muito próximas e seria bom para as duas passar um final de semana juntas. Ou seja, o verme do Hale jogou merda no ventilador à toa, pois o Philip, apesar de apreensivo em relação a Alyssa e todo o contexto, não pretendia fazer nada para prejudicar ela. Perto dali, a Ashley voltava da escola quando é surpreendida por ninguém menos que Maxwell, que a essa altura já era um serial killer alucinado. Ele joga a toxina zumbi na Ashley, que corre até sua casa enquanto se transforma, e lá ela ataca sua mãe, que grita assustada. O Philip chega e, num ato de desespero ao ver a zumbi, mata a Ashley para salvar a Catherine, cortando a cabeça da própria filha. Desesperado, confuso e, não nos esqueçamos, afetado pela toxina da estátua cada vez mais, Philip esquarteja a Ashley membro por membro e, tentando se livrar do corpo, coloca um pedaço em cada parte da casa. Enquanto isso, no andar de cima, a Stephanie, já tomada pela loucura, pega uma faca e começa a perseguir o seu irmão, Michael, que em meio ao desespero se esconde dentro da antiga armadura de samurai da família. Em algum momento ele deve ter tocado na estátua, ou a toxina também age pelo ar, não necessitando de um contato direto, porque o Michael acaba enlouquecendo dentro da armadura também, e fica por ali mesmo, se movimentando com dificuldade lentamente, devido ao enorme peso do artefato. É no meio dessa puta zona que a Alyssa chega na casa, toda inocente, achando que ia ser recebida com donut e um abraço. E só pra finalizar, e sobre o Bates, existem apenas teorias dos fãs de que ele seria o espírito do irmão gêmeo falecido da Alyssa, o que justificaria o seu rancor e a sua personalidade chucra, mas também pode ser ele a tal da maldição Maxwell que atormentaria a família, ou é só um espírito aleatório mesmo. Ufa! Eu ouvi um amém? Bora voltar pro presente.
Ao ouvir os gritos e guardar o amuleto, Alyssa entra no quarto e vê Stephanie prestes a esfaquear Catherine, a sua própria mãe. Ela corre até elas e derruba Stephanie no chão, dizendo pra Catherine correr, mas a mulher fica parada olhando pra ela com cara de bunda, até que o Bates começa a possuir a Alyssa novamente. A Stephanie se levanta e o Bates diz: "Véia, dá-o fora daqui logo, porra." A Catherine corre e o Bates dá uma bicuda na Stephanie, que cai desmaiada. O Bates sai do quarto e tranca a porta pra Stephanie não conseguir sair, e ao pegarmos o amuleto de volta no vaso, a Alyssa recupera a consciência. Ela encontra a Catherine escondida na despensa, que só fica balbuciando sobre a maldição dos Maxwell, que vai matar todos eles, e a Alyssa não entende nada. Ali, ela pega um galão de querosene. No quarto dos Tates, a Alyssa encontra uma carta escrita pelo Hale, seu pai, falando sobre a estátua pro Philip, mentindo sobre ela ser a chave pra maldição, etc. A Alyssa então vai atrás da estátua, mas não a encontra. Explorando a casa, chegamos no subsolo, onde encontramos Philip com a estátua nas mãos. Após um breve diálogo, ele tenta estrangular a Alyssa. You know, don't you? Anyone involved with the Maxwell family. Ela escapa dele e, caído no chão, o Philip tem um lapso de consciência de volta e fala pra Alyssa queimar a estátua. Ela vai até a lareira, mas a Stephanie aparece e dificulta as coisas, e é quando ressurge o Bates, dá outro golpe de Muay Thai na pirralha e enterra nela sua própria faca. A Stephanie mesmo assim se levanta, enquanto a Alyssa recoloca o amuleto e toca fogo na estátua, a garotinha é exorcizada e vemos um rosto de um demônio saindo dela na forma da toxina. Esse jogo não se segura. E por fim, enquanto as chamas consomem a estátua, Alyssa e sua priminha desmaiam ao mesmo tempo. Alyssa acorda no hospital e ao seu lado tá um jovem detetive chamado Alex Corey, que diz ter recebido uma chamada de emergência da Catherine e ao chegar na casa, havia encontrado a Alyssa e Stephanie no chão. Ele diz que a Stephanie estava internada com uma grave ferida no peito, mas que ficaria bem. A conversa é interrompida por um grito sinistro que faz Alex sair do quarto. A Alyssa sai em seguida e logo tem uma bela surpresa. O hospital estava infestado de zumbis. Zumbis criados pelo Maxwell, que como tinha espalhado o vírus pela cidade, as pessoas infectadas estavam tudo sendo mandadas pro hospital. A Alyssa foge pelos corredores, sendo perseguida por vários deles, até que em uma sala encontra um homem chamado Doug Bowman, que diz ser um repórter atrás de uma boa história, e ouviu dizer que encontraria uma por lá. Sem dar muita bola pra Alyssa, ele sai de cena. Ao descer pelo elevador, reencontramos Alex. Ele acredita que o tio Philip tem alguma coisa a ver com a infestação zumbi pelo hospital, já que na casa foi encontrado membros com sangue amarelo, igual os que os zumbis possuem, e além disso, ele estava desaparecido. Ele diz que vai até o laboratório de pesquisa onde o Philip é o diretor, pois acredita que ele esteja lá, deixando a Alyssa para trás. Mais adiante, a Alyssa se depara com um médico do hospital que havia pirado total devido à pressão do apocalipse zumbi, e ele tenta estrangular a Alyssa, mas antes de matá-la, alguém atira nele, salvando a Alyssa. Hurry up and get eaten! Thank you for rescuing me. Rescuing you? Only because I won't let you die so easily. Era uma misteriosa mulher, esguia e pálida. A Alyssa agradece, mas a estranha diz que fez isso apenas porque a Alyssa merece sofrer ainda mais antes de morrer e cai fora. Ao tentar sair do hospital, vários zumbis começam a entrar e o Alex atira e mata todos eles. Em seguida, leva a Alyssa com ele pro laboratório de pesquisa, que por sua vez, adivinha, também tá infestado de zumbis. Andando pelo local, a Alyssa reencontra Doug, o repórter, que diz pra ela ter cuidado, pois além dos zumbis, ele havia sido atacado por um homem maligno coberto de sangue. Chegamos até o subsolo do laboratório, onde pela primeira vez, a Alyssa se defronta com Maxwell. Everyone must die and suffer forever. Em meio a várias perseguições do maníaco, a Alyssa acaba encontrando seu pai, o Hale, algemado no laboratório. Após libertá-lo, ele diz que ela não devia estar ali, pois era muito perigoso. Eles vão para a sala de informática, onde o Maxwell o surpreende, e o Hale manda a Alyssa correr, dizendo que depois eles precisavam conversar. Ah, cê jura? A relação de vocês parece ser tão transparente. Enfim, deixando o Hale e o Maxwell para trás, ela entra num quarto e encontra o Philip, agora já com o juízo retomado, pois a estátua foi queimada, que ao saber que o Maxwell e o Hale estavam ali perto, vai ao encontro deles.
A Alyssa pega outros caminhos pelo laboratório e encontra o Doug, que diz que vai dar o fora dali, perguntando se a Alyssa quer ir com ele, mas ela recusa. Em frente, a Alyssa encontra Philip ferido, provavelmente pelo Maxwell. Em suas últimas palavras, ele diz que o Hale enganou ele com a estátua e morre. Chegando em um corredor, a Alyssa é novamente abordada por aquela mulher pálida e dessa vez ela tenta matar a Alyssa, dizendo que ela havia arruinado sua vida, mas é interrompida por Hale, que diz que se ela quer vingança, deveria matar ele. A real é que aquela mulher se chamava Shannon Lewis e era de fato a filha biológica do Hale, que foi negligenciada toda a vida pelo pai, que não quis criar ela nem mesmo depois da morte da sua mãe, de quem ele era divorciado, a mandando para ser criada por parentes. Enquanto isso, ele amou e criou a Alyssa como se fosse uma filha, sendo que ela nem era dele de fato. A Shannon, quando adolescente, viu o pai brincando com a Alyssa e desde então foi tomada por inveja e ciúmes, passando a tramar sua vingança desde então. Shannon diz então que tem uma ideia melhor e comete suicídio na frente deles. The foolish girl. A Alyssa pergunta quem era ela e ele explica rapidamente, mais uma história paralela concluída na salada que é esse jogo. Enfim, o Alex aparece e diz que eles precisavam sair de lá imediatamente, pois a quantidade de zumbis estava só aumentando, mas a Alyssa diz que não poderia sair de lá sem ter todas as suas perguntas respondidas. Ela caminha até o final de um corredor e chega numa sala cheia de objetos de adoração e um altar. No meio está Hale falando com Maxwell. A Alyssa ouve o Hale admitir que invejava o rival pela sua genialidade, mas o Maxwell, que já estava completamente deteriorado, só fica repetindo: todos devem morrer. Everyone must die. O Hale diz que o Maxwell ficou louco e que a culpa era dele. Ele revela pra garota então que aquele era o verdadeiro pai dela, fala sobre a maldição, sobre as tramas dele, enquanto o Maxwell começa a andar na direção da Alyssa, até que cai morto no chão depois de levar um tiro do Hale pelas costas. O Hale diz então que amou a Alyssa como uma filha de verdade e pede que ela saia dali logo, pois o laboratório estava prestes a explodir, caindo morto em seguida, devido a uma ferida de um golpe do Maxwell. Esse levanta ainda vivo e se prepara para matar a Alyssa, mas o Alex aparece e atira nele novamente com a sua escopeta, então a dupla foge do laboratório e do lado de fora assistem ele explodir e queimar até as cinzas, em meio ao amanhecer. A Alyssa lamenta todas as mortes que aconteceram, enquanto podemos ouvir o Bates dizendo no seu ouvido que jamais morreria, e o Alex a consola. Ele diz que ainda haviam muitos zumbis para matar pela cidade e que não seria fácil arrumar aquela bagunça. A Alyssa olha para ele, sorri, e assim termina o game. Vocês estão sem palavras, né? Eu também. Vamos absorver tudo isso e a gente se fala com mais calma no vídeo da autópsia, beleza? Por enquanto eu vou me resignar aqui. Valeu, pessoal, a gente se vê por aí. Salve, esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais, e como é bom falar de Clock Tower, bicho. Mesmo sendo esse aqui, Clock Tower 2, que é a ovelha desgarrada da família, o piorzinho de todos, mesmo ele é um gigante que merece assumir o seu assento aqui no Valhalla do Horror. Lançado em 1998, a produção desse jogo não contou com a participação de Hifumi Kono, diretor dos Clock Tower anteriores. A história não possui nenhuma conexão com a família Barrows ou Scissorman, e nem mesmo sequer possui uma torre do relógio como elemento em momento algum. Assim como seus antecessores, é um point and click com o sistema da setinha, e o formato é idêntico, você explora o cenário coletando itens e ativando eventos assustadores, fugindo de um perseguidor que tá louco pra te matar, precisando se esconder em lugares estratégicos pra despistar. No Japão, o game foi lançado como Clock Tower Ghost Head, Cabeça Fantasma. Já no ocidente, o título ficou Clock Tower 2, The Struggle Within, Torre do Relógio 2, A Luta Interior. E mais pra frente, os desenvolvedores declararam que esse jogo não era uma sequência canônica oficial, mas sim um spin-off. Só que como ele chegou aqui sendo vendido como Clock Tower 2, não vem que não tem, né? Eu considero uma sequência como qualquer outra sim. Lidem com isso. Vocês devem se lembrar que na autópsia de Clock Tower 1, eu comentei como aquele jogo foi o meu grande amor, aquele que abriu os meus olhos pro terror, que mudou minha vida pra sempre, desde que eu ouvi o primeiro som da tesourada do Scissorman. E nessa época eu tinha 6, 7 anos. Avançamos aí 1 ano e meio no tempo, quando eu tinha
8 para 9. Estamos falando aí de 2003, provavelmente. Ou no início de 2004, enfim. Quando vai eu e meu primo ao camelô da rua aqui perto, aquela época dourada, você entrava R$20 na loja e saía com 5 CDs. E aí ele me mostra, tá vendo isso aqui, ó? Clock Tower 2. Eu parei, até demorei pra processar. Pera, Clock Tower 2? Do velho da tesoura? Pô! Eu fiz igual o meme do Ed Mota quando vi o primeiro par de peito na vida dele. Eu fiquei em êxtase. Logo fomos pra minha casa e pra deixar tudo macabramente perfeito até a gente chegar, colocar o jogo e tal, a noite já tinha caído e começou uma puta chuva com relâmpago. E pra fechar, os meus pais não estavam em casa, e aqui é um puta casarão, imagina 2 crianças sozinhas, acho que só minha tia tava dormindo lá em cima, jogando esse jogo na escuridão, na chuva, a Alissa chegando na casa, se deparando com uma perna decepada, sangue amarelo na privada, a Stephanie rindo igual uma louca, perseguindo a gente com uma faca. Eu não acreditava naquela experiência que eu tava tendo, os dois estavam em choque, quem jogava era ele, o mais velho, essa era a lei, né? Até porque eu preferia só assistir mesmo e curtir aquele medo gostoso, só dando apoio moral e opinando. Em um momento, o medo deixou de ser gostoso e ficou absurdo mesmo. A gente era criança, né? Chuva, aquela sensação de estar sozinho, só os cachorros ali pra proteger a gente. A menina dando risada, encapetada. Mano, foi demais. Desligamos o videogame e decidimos dar uma segurada, continuar no dia seguinte quando a casa tivesse com adultos pra nos sentirmos mais seguros. Esse primeiro contato com Clock Tower 2 foi inesquecível. É por isso que eu disse na história, e eu repito agora, sim, a história do jogo é zoada, a gameplay dele tem 1 milhão de problemas, aquela porcaria bagunçada que vocês viram no vídeo anterior, tem muita coisa no jogo difícil de digerir, e ainda assim, ele tem algo valioso a oferecer. Até porque, de novo, levou uns 10 anos pra eu ter condições de buscar entender a história a fundo, a experiência de jogar, sentir medo com os sons, as imagens, os eventos isolados, que quando a gente tenta amarrar na história, sim, não faz sentido, mas na hora que eles acontecem, não faz diferença, tá lá a criança assassina te perseguindo, a estátua de samurai andando, a música, o próprio tio da menina querendo esganar ela, é tudo muito assustador, parceiro. Clock Tower 2 pode falhar como trama e até como jogo, mas como experiência de horror ainda funciona. Principalmente nesse primeiro ato na casa. Aliás, se o jogo fosse todo na casa, eu acho que seria melhor. Talvez estendesse só um pouco aí pra vizinhança, pra rua e já era. Acho que na hora que vai pro hospital, aí fudeu, mano. Aí é difícil de aguentar e até o medo se perde, porque o negócio vira muito galhofa. Mas ali na casa, a Tate House, puta merda, parece aqueles parque temático de horror. Todos os maiores pesadelos estão ali concentrados. Em termos de história, é um tiro no pé atrás do outro, porque você vai enfiando todo tipo de elemento e esquece que depois precisa justificar, fazer sentido. E falando em história, vamos repassar ela rapidamente para eu comentar tudo que ficou engasgado na narração. Just give up. Não é só eu que reclamo, essa história foi considerada estranha e complexa por grande parte do público, desagradou geral. Deve ser por isso que os caras vieram com esse papo depois de que o jogo era só um spin-off. É pra enlouquecer qualquer um, eu fiquei até estressado tentando montar esse quebra-cabeça pra escrever o roteiro da história, porque eles fazem tanta cambalhota, tanta carteirada, que mesmo eu contando na ordem mais bem pensada pro entendimento possível, vocês viram que ainda assim é confuso. Imagina se eu tivesse narrado na ordem cronológica do próprio jogo. Impossível. Hello, Uncle Philip? Aunt Catherine, it's Alyssa. No início rola uma cutscene super macabra no cemitério, onde os caras desenterram um bebê. Quando criança eu achava que eles estavam na verdade enterrando o bebê, o que era mais perturbador ainda. É meio difícil de entender porque é muito escuro, a qualidade das cutscenes não era aquela coisa, enfim. Corta pra Alyssa numa sequência que me lembra bastante aqueles anime antigo. Eles inserem ela digital em alguns cenários reais, com uma música toda Sailor Moon. É bem maluco esse início, serve mais pra mostrar, olha, tem alguma coisa errada com essa garota e um mal muito louco à espreita. E aí vem uma informação pra vocês, no vídeo da história eu digo que o game se passa em Osaka, Japão, certo? E claramente é isso, nas cenas você vê placa escrita em japonês, arquitetura urbana dos lugares que ela passa, a própria casa dos Tate é naquela pegada japonesa. Eles têm um samurai na sala, caralho. Só que aí, a filial da Human Entertainment nos Estados Unidos resolveu que seria uma boa ideia mudar isso na versão americana, e quando lançou pra cá, falaram que o jogo se passava em Salinas, na Califórnia, e americanizaram os nomes. A Alyssa Hale, no original, se chama Yumi Midoshima, o Bates é Cho, e por aí vai. Mano,
Trocar os nomes, vamos dizer que até vai, até porque estadunidense vê qualquer coisa fora do seu habitat natural, já sai correndo. Fechou, já que dublaram o jogo pro inglês, botam os nomes ocidentais. Fim dos anos 90 ainda, né, muito antes do Parasita, filme coreano, ganhar o Oscar, eles ainda eram mais fechados no mundinho deles. Mas aí, tu pegar e falar que o game se passa na Califórnia, aí é de fuder, hein? Mas o jogo começa bem, aquela imagem do Maxwell andando com a máscara, esteticamente ele é um puta vilão, né, um cara de jaleco todo sujo de sangue, usando uma machadinha longa, afiada, uma máscara Hanya, que na cultura japonesa é um demônio feminino, né, que sucumbiu à inveja ou à obsessão. Mas qualquer crente que bate o olho numa coisa dessa vai dar um grito, né, vai de retro, Satanás! Aí na casa a gente tem a conversa do Philip com a Catherine, alguém chega na casa, a Catherine vai averiguar e grita, e aí corta, a gente não sabe o que aconteceu, e isso é muito Clock Tower. A sutileza, a sugestão, é o Scissorman batendo na porta, a Kay gritando com o Edward, a Jennifer voltando pro salão lá na mansão, vendo que as suas amigas desapareceram e achando que é alguma brincadeira. O horror dando aquela acenada antes de chegar na voadora, né? Isso é bom demais. Já vem aquela sensação de mariposas no estômago, sabe borboleta no estômago quando você tá apaixonado? Mariposa no estômago é quando você tá aterrorizado, porém pela arte, pelo filme, pelo jogo, sabendo que tá seguro ali no ambiente. Ô porra, que susto! Eu aprecio demais passagens como essa porque eterniza o sentimento, né? A situação não é mais sobre, aquela cena que fulana é decapitada e jorra sangue pra tudo que é lado, fica mais no oculto. Pô, aquela hora que eles estão conversando, aí a mulher escuta alguém chegando, vai pra sala, ela começa a gritar. Porra, vamos combinar, né? Essa é a riqueza do terror que eu gosto. A Alyssa chega na casa, já se depara com a carnificina, perna na privada, tronco na banheira, braço na mesa. Eu me pergunto se eles meteram esse sangue amarelo pra tentar passar o jogo numa classificação indicativa menor, porque de fato sangue vermelho tem pouco no game. Só o Maxwell no jaleco, eu acho, fora isso, diferente do Clock 1, que já mostra bem mais sangue. Surge então Stephanie, a nossa baixinha psicopata do pedaço. Eu ouso dizer aqui que ela é uma das melhores coisas do jogo. Uma ótima vilã, dentro da trama ali, ela tá bem amarrada, é a filha caçula, que se meteu onde não devia e acabou servindo de ferramenta pra um mal bem maior. Toca na estátua, vira uma psicopata e sai pela casa querendo matar o irmão. Ela vem, é claro, com a difícil tarefa de ser uma substituta do Scissorman. Antes era um corcunda com uma tesoura de jardinagem que abre e fecha, a gente escuta ele se aproximando assim, e agora é uma garotinha pálida que fica dando risada e correndo atrás da gente com um facão. Ela tá à altura do Scissorman? Claro que não, mas até aí nenhum tá, nem o Nemesis, nem Pyramid Head. Só que, pô, a menina cumpre aqui o seu papel com elegância, dá medo pra caramba, sim. Primeira vez que eu vi ela eu fiquei realmente impactado, como assim os caras me botaram uma criança pra ser assassina? Tudo bem que o Edward também era uma criança e ele era o Scissorman, né, mas isso você descobre depois, faz parte do mistério, e o Bob era uma criança monstro. Aqui, desde já, é o seguinte, ó, menina de 7 anos, é a filha deles, da família. Isso me deixa bem perturbado nesse jogo, eles colocam esse elemento das próprias pessoas se contaminarem com o mal. Pra onde que você recorre quando aqueles que mais deveriam ser os seus aliados passam a ser uma ameaça? O tio tenta te matar, tua prima, é pai matando filho, irmã matando irmão, tá louco, essa família é muito unida. Tudo ali tá à mercê do maligno, né? Quando chega na parte que você encontra o tio Philip no subsolo e até ele tenta te matar, aí parou, né? Aí não tem mais o que fazer, bota fogo em tudo e já era. Mas isso é mais pra frente. Primeiro a gente tem essa passagem incrível quando entramos no quarto e ele tá mexendo na televisão. A Alyssa chega com o Bates falando com ele com voz de demônio. Aí o tio, meu Deus, Alyssa, o que está vendo aqui? O que está acontecendo com você? E volta a mexer nos fios. Tipo, foda-se. A gente tirava muita onda disso. Pô, tem um demônio aqui, minha família tá toda morta. Mas peraí que eu tô arrumando a TV a cabo aqui. Esse jogo é cheio dessas incoerências. Acostuma. I'm going to kill you. E por falar no Bates, tá aí outro baita acerto no game. Ele é foda, aquela voz super cabulosa, a dublagem em inglês é incrível. E aí, quem é ele? Quem é esse porra? O espírito gêmeo que morreu? Os arquivos do jogo falam que eram 2 bebês meninas. Então, por que ele é um espírito masculino? Já ouvi também o povo dizer que na capa do jogo a Alyssa, a versão Bates, tem a cor roxa. E isso era devido ao outro bebê ter morrido de asfixia embaixo da terra. Mas, sei lá, acho que na verdade é porque é aquele brilho que ela fica quando tá possuída, é meio roxo também. Enfim, ele tira onda com todo mundo, ele surge sempre pra proteger a Alyssa, apesar dos seus métodos questionáveis. É um demônio da guarda dela, digamos assim. Mano,
fudido. Ele chamando a Stephanie de vadiazinha, you little bitch, fala palavrão adoidado, sempre debochando de todo mundo. Se eu sou a Alyssa, não ia querer nem saber, eu ia deixar tudo na mão dele mesmo, me acorda quando já tiver matado todo mundo. Não ia ter luta interior nenhuma naquela situação. Pega o meu corpo aí, não tô com um psicológico pra lidar com isso. A cena que a gente entra no quarto e a Stephanie tá tentando matar a mãe dela, a gente travou lindo nela aqui. Era sempre a mesma coisa, a Alyssa empurra ela, manda a tia correr, aí vem a pirralha e mata a gente. Aí beleza, corta aí uns 2 meses depois, tá o meu primo do meio aqui em casa, a gente comenta com ele onde travamos, chegando a achar até que aquele fosse mesmo o final do jogo e realmente não tivesse mais nada a fazer. Aí, esse meu primo só solta assim, como quem não quer nada. Ah, guarda o amuleto aí no armário antes de ir pro quarto. Já é alguma coisa de diferente. Como quem fala assim, a maior groselha do mundo. Eu só pensei, tá, demorou, espertão. Achando que ia ser uma puta perda de tempo. Era sempre assim, a pessoa mais improvável era a mente que faltava pra gente conseguir progredir no jogo. E não deu outra. A Alyssa entra no quarto, empurra a Stephanie, e por estar sem o amuleto, o Bates consegue tomar o controle dela e dar-lhe um chutaço na garota. Nessa hora, todo mundo aqui vibrou. Ah! Foi inacreditável. Hurry up, old lady. Get the hell out of here. Clock Tower é sempre assim, o detalhe do detalhe é que se tu não pega, tu vai ficar andando em círculo pra sempre. E o que a Stephanie apanha do Bates nesse primeiro capítulo é sacanagem. Bicuda, facada, cai do segundo andar e segue lá rindo. E aí chega a conclusão da primeira etapa, quando a Alyssa consegue botar fogo na estátua, e o mal que domina a Stephanie é expulso, e aí fica aquele rosto no ar que parece o Imhotep da múmia. É como eu falei, esse jogo não se segura, não resiste, ele vê uma oportunidade de ser o terrorzão da galera, ele abraça. Eu imagino só a mesa de roteirista tomando essas decisões. A gente coloca uma face de demônio saindo porque a menina foi libertada! Mas tecnicamente ela foi infectada por um vírus feito com base científica e não possuída por um demônio. Nem faz sentido queimar a estátua porque a garota já estava infectada. Mas a gente tem que colocar um rosto de um demônio como se fosse um caso de possessão foda! Embora não seja. Terminada essa primeira parte aí, o jogo vira uma tortura. Puta bagulho chato aquele hospital, mano. Começa a aparecer uma porrada de personagem inútil, tipo detetive. Eu cheguei lá, vocês estavam desmaiada. Porra! Chegou bem a tempo, né, o seu filho da puta? Daí dá 10 segundos, eu ouvi um grito. Oh, espere aí. E já deixa a gente pra morrer de novo. Uau. Policial nota 10. O repórter, a filha renegada do cientista que quer se vingar da Alyssa. Eu juro pra vocês, você pega, corta tudo, deleta esses personagens do jogo. Não faz diferença nenhuma na equação. É pura encheção de linguiça. Ah, precisa de um personagem masculino com autoridade pra fazer par com a Alyssa. Eles metem esse Alex Corey do nada. Puta maluco estranho. Parece que saiu de uma novela do Hermes e Renato. Veja, senhora, estou investigando esse crime. Puta mistério foda. Meu nome é Detetive Max. Eu vim lhe fazer algumas perguntas sobre o atropelamento de Dr. Farah. A outra lá querendo vingança porque não recebeu amor paterno. Bota aí a Aline Moraes pra interpretar ela no live action, virou novelão total. E o Bauman, juro, o cara aparece 2 ou 3 cenas o jogo inteiro só pra falar: oi, eu existo. Aí depois volta: olha, tá perigoso tudo isso. E por fim, tô indo embora, tchau. Eu juro que eu não sei o que tava se passando na cabeça dos caras. Não sei se eles acharam que tava precisando de um personagem alívio cômico, porque ele fala de um jeito mais engraçado. E aí depois viram que não tinha como encaixar ele no jogo, mas ficaram com preguiça de cancelar. Deve ter sido ideia do filho do chefe, só pode. Isso porque eu ainda nem comentei dos zumbis. Que tosqueira! Começando pelo design mais preguiçoso e clichê possível, os bichos verdinhos, né? E aí você me faz ficar atirando neles, com aquele efeito quando eles morrem que chega a dar vergonha. Ele só, puf, encolhe e desaparece. Negócio triste, bicho. Não dá, não dá. Isso foi claramente uma tentativa deles surfarem na onda do Resident Evil 1, que tinha saído 2 anos antes. Uma tentativa porca, né? Vamos parar pra analisar tudo que eles tentam empurrar a goela abaixo no roteiro. Primeiro tem uma maldição, coisa de geração de família japonesa antiga. Legal, sobrenatural, Clock Tower, vamos lá. E aí começa uma intriga de rivalidade entre cientistas. Começa a ficar estranho já. E aí entra negócio de vírus zumbi, sci-fi, biologia. Só que também tem um vírus que transforma as pessoas em assassino psicopata e psicologia. E aí tem a estátua envenenada, a criança maligna,
os tios enlouquecendo, o primo que tá com a armadura de samurai, o espírito do mal que possui a protagonista, parte de corpo espalhada pela casa da menina que virou zumbi porque o cara que virou psicopata aplicou um vírus zumbi nela e em outras pessoas, causando um apocalipse zumbi na cidade, aí o piano toca sozinho, alguém passa trote, entra um detetive, um repórter, e aí entra uma mulher que mais parece uma vampira. Isso, tá faltando vampiro na história, bota ela aí. Filha do cara que quer vingança. Ah, e por favor, bota um laboratório aí pra explodir no final. Tamo no fim dos anos 90. Tem que rolar uma explosão no final. Resultado, uma história sem pé nem cabeça, confusíssima, cheia de furo de roteiro, personagem sem propósito. Essa trama é um hospício, é uma fadiga completa. Eles quiserem enfiar todas as ideias do mundo numa história só, botar uns 5 games diferentes dentro de um só, essa é a impressão que dá. Você olha os anteriores, era a ameaça do Scissorman e já era, mano. E aí você vai investigar, descobre a família Barrows, vai seguindo aquela trilha, né, uma coisa uniforme, controlada. Você enriquece os detalhes, bota um cachorro, uma situação ali, um guarda morto, uns plot twist muito louco. Não me coloca maldição, demônio, espírito, pra depois vir falar de vírus, zumbi, assassino em série, vampira querendo vingança. Que loucura, mano. Quanto mais eu estudava a história, mais eu pensava que eu não ia conseguir fazer um vídeo. Eu achei que eu ia ter, na verdade, que fazer um vídeo explicando. Então, galera, não vai dar pra fazer a história de Clock Tower 2, porque é impossível juntar todos esses cacos. Só que, né, o pai aqui faz mágica. De nada, ovelhinhas. De nada. Comentando sobre os furos agora. Lacuna mesmo. Coisas que o game simplesmente decide abandonar no meio. O Alex comenta com a Alyssa que a Stephanie estava ferida no hospital, mas que ia ficar bem. E aí o hospital é invadido por zumbis, a Alyssa foge de lá com o Corey, e tipo, foda-se a Stephanie, que era a priminha da Alyssa, beleza, passou a noite tentando matar ela, mas pô, naquele momento, ela já tinha sido exorcizada, tinha voltado ao normal. Mano, a Alyssa deixa ela lá pra morrer e dane-se. É a única das crianças que sobrevive, que vacilo. E não é tipo, a Alyssa tinha assuntos mais importantes. Não, é furo mesmo. O jogo não tá nem aí. Nurse, stop! It's all over. I have no desire to live. If you commit suicide now, you'll turn into a zombie. Aliás, Clock Tower 2 tem um sério problema que o 1 sabia contornar muito bem, que é a questão do segundo personagem em tela. Quando não é um perseguidor, quando é só outro personagem, porque a tecnologia da época não tinha dessas de ficar seguindo, tipo um bot, tipo em Obscure ou a Maria seguindo James. Então, em Clock Tower, ou o personagem fica parado fazendo alguma atividade, igual o Philip mexendo na televisão, ou o pessoal lá do escritório do Barton, ou a pessoa fica com medo, intocada, dizendo que não vai sair dali nem a pau, já catatônica, ou dão uma desculpa boa pra eles saírem de cena. No Clock 1 eles chegam no castelo e todo mundo se separa porque o Scissorman toca o terror, a menina lá quando vai seguir a Ellen é morta, e aí tudo culmina pra Ellen ficar sozinha na tela. Já aqui, no Clock 2, eles não têm paciência pra amarrar essas pontas e aí não faz o menor sentido. A Alyssa chega no laboratório com o Alex e ele, foda-se, fica sozinha aí, vou dar um rolê. Ela vai pedir socorro pro tio Philip? Não, tô aqui arrumando a TV. Ela encontra o pai dela no meio da carnificina e ele só, Alyssa, isso não devia estar acontecendo, e sai andando. Uma desgraça, não faz o menor sentido. Fora coisas menores, como eu falei, eles querem sempre fazer um parque temático de horror, botar tudo que tem direito, aí bota um piano tocando sozinho. O que foi isso? Sei lá, espírito. Telefone toca, ela atende, uma voz fala, eu vou te matar. E aí, que voz era essa? Quem ligou? Trotes do Chupim? Não se sabe. Ai, graças a Deus é que eu sou homossexual, né? Certo. Entre várias outras coisas que eles só vão soltando pelo caminho, eles deviam estar muito louco na droga escrevendo esse jogo. No hospital, tu entra numa ala, tá a enfermeira lá falando, acabou tudo, eu desisti da vida. O médico entra em surto por causa dos zumbis e quer matar a Alyssa. Ué, que você quer me matar? Nem eu sei, é terror, tô doidão. Tem coisa que eu nem mencionei na história, eu poupei vocês. Tu chega na casa e encontra vários pedaços do corpo da Ashley, espalhados, né, pelos cômodos. Beleza, isso por si só é macabro pra caralho. Mas aí tu vai ver a justificativa, é porque o pai dela matou ela, já que ela tinha virado um zumbi, e tava tentando esconder o corpo. Mas ele é burro, né? Porque tu espalhar o corpo pelos 4 cantos da casa só vai aumentar a chance dele ser encontrado em 300%. Era melhor ter enfiado em algum lugar, enterrado no quintal, já era. Jogo surtado da porra. E aí chega na reta final, temos enfim que confrontar o George Maxwell, né? Que é o pai biológico da Alyssa, que foi vítima de uma trama do pai adotivo dela, que era invejoso pra cacete, aí ferrou com o cara. Primeira observação, novamente o roteiro é um lixo. Que relevância que tem aqui nessa reta final o Maxwell ser pai da Alyssa? Nenhuma. É tudo pensado só pra culminar no final e ter uma puta revelação. Olha, o cara que é o demonião é o pai dela. Tipo, foda-se, não serve pra nada essa informação. Segundo,
Ele, como perseguidor, é curto pra cacete. Passa um jogo inteiro falando Maxwell Curse, não, porque Maxwell não sei lá o que. Chega aqui no laboratório, é 20 minutos de game que dá pra cruzar com ele, não tem muito impacto, o jogo não dá tempo, nem recurso pra ele, não tem, tipo, ele te perseguindo por uma puta instalação, e aí tu se esconde, e ele vem arrastando o machado te procurando, não tem nada disso. Ele aparece, logo chega o fim do game, a maior parte desses dois cenários finais, que é o hospital e o laboratório, é só aqueles zumbis ridículos. E terceiro, Alan Hale, o pai fake da Alyssa. Esse maluco é um dos personagens que eu mais odeio em todas as mídias de todos os tempos. Que sujeito asqueroso, mano. Que desgraçado. E o jogo no final ainda tem a coragem de querer tratar ele como herói, querer dar arco de redenção pra ele. Olha, ele fez tudo o que ele fez, mas no fim ele realmente amava a Alyssa como uma filha. Caguei, mano. Mata esse assassino aí, esse pau no cu aí. Vamos listar todos os crimes que esse meliante cometeu. Primeiro, sabotou o ritual do cara pra família dele se lascar com a maldição. Beleza, ele salvou uma bebê e pá, mas não era porque ele era bonzinho. Sim, mas no final, o objetivo dele era mais maléfico ainda, causar destruição e morte. Aí ele vai, deixa a menina possuída ir pra escola sem o amuleto, ela vira o demônio e faz uma chacina. Em seguida, ele continua invejoso, recalcado, fica lá tramando contra o cara, resolve envenenar ele com um vírus que transforma ele num psicopata assassino. Ou seja, além de covarde, que só fica agindo na sombra igual um rato, ele também quer que se foda as pessoas inocentes, né? Deixa o cara virar um maníaco, sair matando todo mundo por aí, tô nem aí. E aí, se já não bastasse tudo isso, ele causar chacina, causar apocalipse zumbi, ele ainda trai o melhor amigo que tinha ajudado ele em tudo até então, manda a estátua pra casa do cara com a intenção de infectar a família toda do Philip, pode morrer ele, a esposa, os 3 filhos, não tem problema, né? Supostamente pra proteger a Alyssa, mas ele é tão burro que fez isso no dia que a Alyssa tava indo pra porra da casa. Ele que causou tudo, ele causou demais, eu odeio esse mano com todas as minhas forças, vai se fuder Clock Tower 2. E eu digo que ele é burro porque eu tô fazendo a gentileza de pressupor, né, que ele não sabia que a filha ia pra casa do Tate naquele final de semana, né? Confundi as datas, né? Foi mais um furo de roteiro não, né? Beleza. Por último, preciso comentar, eu preciso tirar tudo de ruim dentro de mim, tá? Desculpa. Qual que é o sentido? Primeiro, essa ciência totalmente entre aspas, né? Ciência de louco que saiu da mente do roteirista desse jogo. Mais um vírus que você encosta na pessoa e ela vira um psicopata? Nossa, tô com um vírus, que vontade de matar todo mundo. Não tem muito nexo, né? Vamos combinar? E aí, além de tudo isso, eu ainda sou obrigado a imaginar o George Maxwell igual um lunático pelas ruas lá, matando pessoa de jaleco, uma máscara na cara, ninguém pediu ele, né, polícia, nada, mas não só matando. Algumas ele matava, mas outras ele falava, quer saber? Agora eu vou ser filha da puta. Aí tirava a seringa do bolso com o T-vírus, chegava por trás da pessoa desatenta e vlau, toma aí, mané. Agora eu te fudi, hein? E que coincidência incrível, né? Ele passar bem na rua dos Tate, Osaka, mais de 2 milhões de pessoas, e aí vai, transforma a Ashley em zumbi. Fora esses planos do Alan Hale, que porra é essa? Contrata um matador de aluguel, envenena a bebida desse cara aí, dá um tiro nele, não vai desenterrar um bebê amaldiçoado pra sabe-se lá o que, né, mano? Não vai mandar uma estátua e transformar o cara numa máquina de matar, pensa no jeito mais simples, aí tenha humildade. Ai, viu? Que jogo de louco. Tô só imaginando a cara de vocês nessas horas tentando assimilar tudo isso. Se esse vídeo flopar, eu vou ser até obrigado a entender. O game acaba com a melhor fala possível, pelo menos. A Alyssa tá chorando, vendo o laboratório queimar, e o Alex fala pra ela, ó, só pra te lembrar, tem zumbi pra caralho por aí ainda, hein? Vai dar BO isso aí. Ela olha pra ele, abre um sorriso, porque é isso, essa é a essência. Quer saber? Foda-se. Já que nada faz sentido, eu vou abrir minha corona, chega dessa loucura toda. Outra coisa que foi muito criticada também foram os gráficos desse jogo, que conseguem ser ainda piores do que o Clock Tower 1, que já não era nada bonito, mas aqui eles realmente se superaram. Parece que se assoprar tu despedaça os personagens. Tem hora que até tu vê o braço meio separado do corpo, assim, tipo um vácuo, feio demais. E eu vou além, o design do jogo também é fraco em relação aos anteriores. A casa, que é o cenário 1, até ok, eles deram uma caprichada melhor, mais rica, mais detalhada, mas o hospital e o laboratório são bem qualquer coisa, sem vida, genéricos. Dublagem é mediana, fora do Bates, que é incrível. A recepção foi terrível, mas apesar disso o jogo reteve ali uma base de fãs. Muitos dizem que é um jogo bom de assistir resumo, igual o que eu fiz na história, porque jogar
é bem frustrante e difícil, é um produto que contém várias ideias fodas, mas que são porcamente executadas, é extremamente injusto com o jogador, pune por coisa nada a ver, tipo, se tu esquece de trancar a Stephanie no quarto, ou se tu fala com algum personagem como o Bates em vez da Alyssa, tu desbloqueia o final ruim. Se no capítulo 1 tu não interage com a armadura de samurai, tu se condena, porque no capítulo 3 tu nunca vai conseguir o final bom. Só um final precoce, onde a armadura cai do telhado do nada em cima da Alyssa e ela morre. Quando o Philip tenta estrangular a Alyssa, que ela empurra ele e foge, o jogador precisa sair de lá e voltar pro mesmo lugar pra falar com o Philip no chão, pra progredir, pra ele te falar pra queimar a estátua, sendo que não tem motivo nenhum pra você voltar ali. Na verdade, a lógica pede que você não volte pra um lugar onde o cara tentou te matar, né? Enfim, e por aí vai, não é nada intuitivo. A trilha sonora tem momentos, tem hora que é muito boa, tem hora que deixa a desejar. Como em tudo em relação a esse game com os Clock anteriores, onde a trilha sonora é impecável. Apesar dessa ter sim qualidade, principalmente a música que toca quando a gente tá fugindo da Stephanie é bem macabra. Conclusão, de todos os jogos do mundo, esse é um deles. Dentro desse caos que é Clock Tower 2, dá pra tirar bons momentos, momentos memoráveis. O jogo tem elementos legais, tem personagens interessantes, o Bates, a Stephanie. O Philip eu acho que entrega alguma coisa ali, o chefe da família, definhando aos poucos. A casa é um ambiente assustador, apesar deles pecarem na iluminação, é tudo muito claro e simples. Vocês lembram da casa do Rick, do Clock Tower 1? Que o Scissorman corta a luz e fica aquele tom avermelhado que dava todo um sabor? Eu acho que faltou isso. Mas é aquilo, de todas as vezes que eu gastei R$10 na minha vida, foram poucos os produtos que me renderam tanta coisa a viver, pensar, sentir, e tá aqui revisitando com vocês 20 anos depois. Me faz ter a certeza de que esse game tem, assim, o seu valor grande. É um terrir no fim das contas, flerta muito ali com a comédia, seja isso propositalmente ou não. Eu tenho pra mim que acabou virando um clássico cult com o tempo, tipo aquele filme The Room. Clock Tower 2 é o The Room dos videogames de horror. Uai, Elissa, uai! Oh, hi, Mark. É um jogo que precisa ser compreendido. Quem sabe daqui a 100 anos ele seja considerado o maior game de todos os tempos. Até lá, a gente fica refletindo aí sobre a possível mensagem que essa obra-prima quis passar e seguimos questionando as perguntas que ficam sem respostas. Afinal, que diabos era a maldição dos Maxwell? Por que eles tinham que enterrar os gêmeos? O que aconteceria se não enterrassem? Quem era o Bates? Por que o Maxwell usava aquela máscara? Por que o Philip consertava a televisão enquanto a sua família era massacrada? Isso e muito mais, nós nunca saberemos. Porque os produtores pensaram, galera, vamos fazer o maior game de terror da história, botar todos os elementos possíveis e assim a gente vai agradar todos os públicos possíveis. Eu quero maldição, tipo Evil Dead, zumbi igual Resident Evil, uma criança assassina com faca que mais parece uma boneca, tipo Chucky, um assassino mascarado igual Jason, telefone tocando igual no Ringo. Nossa, diretor, mas o senhor espera que amarremos tudo isso numa história? Como? História? Isso aqui é videogame, rapá! O povo quer levar susto, quer se divertir, porra de história. É isso, passamos aí por esse terreno complicado, eu precisava revelar Clock Tower 2 ao mundo, senão jamais iria conseguir dormir em paz. Ainda vou lançar um vídeo comentando sobre cada final possível no game, e agora o caminho tá aberto aí pra Clock Tower 3. Vem ainda esse ano, me aguardem que esse sim é um jogaço inquestionável. Não esqueçam de deixar aquele like pra valorizar o vídeo, jamais tirem o amuleto e a gente se vê por aí. E aí, meu rebanho, esse é Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. Agora que a gente já deu um tempo pra esfriar a cabeça depois da fritura que Clock Tower 2 fez com o nosso cérebro nos vídeos da história e da autópsia, o joguinho complicado, eu quero finalizar a maratona hoje falando sobre a única coisa que falta falar sobre o game, que são os seus finais, que assim como Clock Tower 1 e Clock Tower The First Fear, Clock Tower 2 possui uma porrada de desfechos possíveis, embora a maioria deles seja uma afronta ao jogador, como vocês vão ver, não são finais de fato. São, na verdade, uma maneira do jogo te sacanear, fazendo você morrer e encerrar, te obrigando a começar tudo de novo. São 13 finais diferentes, sendo um deles o final mesmo. 5 deles são possíveis já no primeiro capítulo, na casa, e os outros 8 restantes só no capítulo final, o laboratório. No capítulo do meio, o hospital, não é possível, é realmente uma transição. E vamos lá. Final I.
Alyssa joga a estátua e o querosene na lareira e desvia do ataque da Stephanie. Nisso, Bates assume o controle, toma a faca da guria e a esfaqueia. Se o jogador não pegar o amuleto, o Bates continua no controle do corpo da Alyssa, a Stephanie se levanta e esfaqueia ele. You're crazy. Final J. Chegando no porão, Bates encontra o tio Philip segurando a estátua. Percebendo que havia condenado a sua família e a própria Alyssa, Philip estrangula o Bates até a morte, enquanto em suas últimas palavras ele diz: Let's end it all. Death is the only way for cursed people like us. You're crazy. Final K. Depois de, com a Alyssa possuída, interagirmos com o tio Philip no primeiro andar, o coroa entra na sala de jantar e grita. A Alyssa, como Bates, entra na sala de jantar e encontra o braço desmembrado do Philip segurando uma chave, que usa para entrar na sala de leitura, onde encontra o Philip sem o braço sentado na cadeira. A Stephanie entra pela janela do nada e mata os dois. There you are, you little runt. Final L. Quando entramos no quarto da Stephanie e ela tá prestes a matar sua mãe, Bates assume o corpo da Alyssa e chuta a garota. Se o jogador não trancar a Stephanie no quarto, encontramos a tia Catherine morta na varanda, e nisso, Stephanie aparece por trás e esfaqueia a Alyssa até a morte. Final M. Se nessa mesma situação do quarto a Alyssa estiver usando o amuleto, depois que ela empurra a Stephanie, o Bates não vai assumir o comando, e sendo assim a Stephanie se levanta, corre até a Alyssa e a esfaqueia. Esses foram os finais possíveis na Tate House, agora vamos listar os finais disponíveis no laboratório, o último cenário. Final H. Bates encontra Shannon Lewis em alguma sala no laboratório e a mulher diz que pode ajudá-lo a morrer. O Bates ameaça enviar ela para outra vida para conhecer o seu criador, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, a Shannon atira na sua barriga, o matando. A vampira então diz, boa viagem, garota amaldiçoada, e declara que o seu rancor durará para sempre. O personagem estranho, eu não cheguei a comentar nos vídeos, mas a Shannon em algum momento é comentado que ela também é amaldiçoada, por isso aquela aparência dela, enfim. Mais uma das 1000 coisas que o jogo inventa e não explica. Good riddance, you cursed girl. My grudge will last forever. Final G. Se durante o primeiro capítulo o jogador não examinar a armadura de samurai, ela não vai se mexer e vir atrás da Alyssa, e isso anula o plot do Michael, o primo, ter sido contaminado pelo mal enquanto se escondia da Stephanie dentro da armadura. A armadura então tá lá só decorando a casa e vira um objeto inútil narrativamente. O Michael é encontrado morto no seu quarto, e já no laboratório a Alyssa examina uma poça de sangue quando passa pelo pátio, e nesse momento a armadura bate no teto de vidro e cai em cima dela, a matando. Aparece então George Maxwell dizendo que todos devem morrer, implicando assim que ele quem devia ter jogado a armadura nela. Everyone must die. Final F. Caso a Alyssa esteja no modo Bates quando interage com Maxwell na primeira aparição do maníaco, o homem resmunga dizendo que o Bates não deveria ter nascido. O Bates tenta ameaçar ele, mas é morto com um golpe de machadinha. Are you Maxwell? You weren't supposed to have been born. If you don't answer, I'll make you answer. Final E. Se interagimos com Alan Hale como Bates ao encontrá-lo no chão, o espírito culpa o cientista por tudo que aconteceu, o Hale tenta dizer que a culpa era dele por ser um espírito amaldiçoado, o Bates pergunta qual que era a relevância disso, e o Hale só fala, sei lá, sua existência foi um erro. Aí o Bates pega e fala, beleza, esfaqueia o Hale no peito, e aí o Bates então diz, This is the end. E o jogo acaba. Na minha opinião, esse devia ser o final canônico. Alan Hale morto igual um otário, mais que merecido. No meu coração tá? O final canônico é esse. Final D. Alyssa tropeça na Shannon, que diz que nunca a perdoará, então ela mata a Alyssa estrangulada e ri histericamente. Ah, you cursed wench.
foolish little girl. Final C. Esse é engraçado. Sobrevivendo ao ataque da Shannon, Alyssa encontra o repórter Doug Bowman, que diz pra ela que foi um erro eles terem ido até o laboratório. Ele fala pra eles meterem o pé e a Alyssa aceita. Ela pergunta se era certo eles simplesmente irem embora e dane-se o mundo, e ele diz: a gente não pode ajudar muito não, viu, bicho? Fim de jogo. Oh, I'm not sure this is right. We can't be much help. Final B, encontramos o detetive Alex Corey no laboratório, eles percebem que a situação tá tensa e resolvem sair fora juntos. A Alyssa pergunta pro Alex se o seu pai estaria seguro, ao que ele responde: It's a miracle to survive. Esses finais pra mim aí são os canon. O Bates mata o Hale, depois a Alyssa nem lembra disso, só vai embora com os caras. Fino, senhores. Final A. Finalmente, o final oficial, um flashback mostra o Alan Hale e o Philip Tate no cemitério desenterrando a Alyssa bebê, e de volta ao presente, a Alyssa e o Alex observam a paisagem enquanto o laboratório queima após a explosão provocada pelo Hale. A Alyssa tá perturbada, lamentando a morte de todo mundo, acreditando que a sua existência era a causa de tudo aquilo e que deveria ter morrido quando bebê. O Alex a conforta, dizendo que eles tinham que lidar com uma horda de zumbis agora. Ela olha pra ele sorrindo, podemos ouvir a voz do Bates sussurrando: "Eu não vou morrer", e o game encerra. It would have been better if I had died. I'm not going to die. Vocês veem como esse jogo consegue ser nonsense até o fim do segundo tempo, né? Cada final mais sem noção que o outro. Eu aconselho vocês que resolverem jogar Clock Tower 2 a fazer isso com um emulador, porque aí dá pra salvar em qualquer parte, tomou um caminho errado, morreu, só voltar. Dá pra acelerar a velocidade, já que os eventos demoram 1 ano, ninguém merece ser torturado pra abrir uma porta, um parto. Ao mesmo tempo que é interessante por um lado por ser desafiador, né? Se a gente pensar que esse jogo saiu, não existia internet, nem nada do tipo. Eu fico seriamente me perguntando como que um ser humano foi capaz de zerar isso. Deve ter sido 800 horas seguidas de gameplay no mínimo, com certeza. Ficou fazendo cálculo de tudo que é possibilidade. Ficamos por aqui, obrigado por assistir o vídeo, compartilha, deixa o like, se inscreve e a gente se vê por aí.